Salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Meu Bahia. Eu sou Meu Bahia, o seu YouTube favorito. Família, vamos ver aqui a coletiva do Wagner Mancini, ele que é famoso aí, ele que foi o autor, o escritor, né? O que fez ali, o que fez o filme A Fuga das Galinhas, para quem não sabe, aos jovens que estão chegando agora, os jovens aí, torcedor do Bahia, e queria saber quem foi que escreveu aí A Fuga das Galinhas, que dirigiu A Fuga das Galinhas aí, ó, Wagner Mancini. Vamos ver o que foi que ele falou. Já deixa o like, se inscreve no canal e sem mais delongas, vamos pro vídeo. Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia. A primeira pergunta é do Rodrigo Seixas, do Correio de Atibaia. O time começou o ano muito bem defensivamente, mas nos últimos jogos a defesa não tem sido mais tão segura. O que acredita que pode ter acontecido? Boa noite a todos. Olha, realmente a gente tem tomado mais gols do que no início do ano. Isso aí se deve também à qualidade dos nossos adversários, né? Nós estamos jogando uma Série A de brasileiro que, de uma certa forma, exige mais, né, para que a gente tenha uma parte defensiva bem coesa, que saiba aquilo que está fazendo dentro de campo. É óbvio que ao longo da temporada a gente vai ter que atacar, em termos de ajustes, um setor ou outro. Hoje eu acho que no primeiro tempo a gente não foi a mesma equipe de sempre, e eu acho que aí não se deve ao fato somente da parte defensiva. Eu acho que a parte de armação da equipe e a parte ofensiva também foram inoperantes, e por isso a gente acabou, no primeiro tempo, deixando o Bahia decidir a partida. A atitude no segundo tempo foi totalmente contrária, a equipe voltou com outra pegada, com outra disposição, e aí fatalmente você melhora a parte defensiva, melhora a parte ofensiva. A gente teve alguns lances onde deveríamos ter tido uma sorte melhor, diminuindo a partida para depois tentar buscar o empate. Enfim, acho que o estado anímico ali acabou impactando diretamente na atuação da equipe e dos atletas de uma forma geral. Agora, Luiz Henrique Domingues, da Bragança FM. Boa noite, Mancini. Gostaria que você falasse sobre a escolha de uma escalação alternativa, com jogadores que jogaram poucas vezes juntos em um período tão curto de treinamentos e em um momento em que o time chegava a 4 jogos sem vencer. Olha, faz parte do nosso planejamento. Eu coloquei em campo o melhor time que eu tinha fisicamente. A gente tem um departamento de fisiologia, nós temos um departamento físico, nutrição, enfim. Tudo que a gente faz é baseado no planejamento. Eu não estou aqui inventando nada. A verdade é que nós iríamos para o 7º jogo com o 3º jogo seguido. Os atletas, obviamente, que estariam expostos a lesões, a uma série de outras coisas de ordem que nós até poderíamos ter entrado com o mesmo time e ter sofrido uma derrota também. Acho que a gente não pode atrelar isso. Futebol é planejamento, futebol é pensado. A gente não pode simplesmente, porque vinha de 4 jogos sem ganhar, mudar o planejamento, não. Aqui a gente não faz dessa forma. E que todos entendam que ao longo da temporada isso vai acontecer outras vezes também. Pedro Rigoni, da 102 FM. Mancini, o time chega agora a 5 jogos sem vencer e no final de semana tem mais um jogo complicado contra o Botafogo. Até por causa dessa sequência sem vencer, o time está sem confiança nesse momento? Eu não acredito que seja sem confiança. Eu acho que quando uma equipe perde 2 jogos seguidos, vamos falar de 2 jogos seguidos, né, de derrota, obviamente que tem um ou outro atleta que vai sentir mais. Eu achei que hoje os jovens sentiram um pouquinho no começo do jogo. Aí sim eu acho que falta confiança, mas atletas que estão há bastante tempo no clube, atletas que já se conhecem, que fizeram um final de ano positivo, que começaram o ano de 2026 de forma positiva também, não se perde a confiança assim. A gente está jogando uma Série A de brasileiro que tem time do outro lado que tem qualidade. A gente tem que entender que nós não vamos ganhar todas as partidas, eu bem que gostaria, mas eu sei que isso é difícil acontecer. Então a gente tem que saber conviver com tudo. Não é quando perde falar que o atleta está sem confiança. Não, às vezes o atleta está sem confiança e o time ganha. A gente tem que saber ponderar sobre todos os aspectos que pesam num jogo de futebol para tomar as melhores decisões sempre. Daqui a 2 dias nós já vamos entrar em campo de novo.
Então é importante que todos os atletas saibam que futebol é assim, um dia você ganha, um dia você perde, outro dia você empata. E eu não posso perder a minha confiança a todo instante ou por pouca coisa. E por último, Pietro Loredo, da Rádio Futebol Total. Mancini, gostaria que falasse um pouco sobre a utilização do Alex, que hoje entrou no meio de campo. Gostei muito do Alex de volante, achei que os nossos erros defensivos na primeira etapa foram por falta do meio-campo, dos volantes entrarem na linha entre lateral e zaga, ou mesmo entre os dois zagueiros, e isso aconteceu na segunda etapa após a entrada do Alex. O Alex, ele já tinha sido meu atleta lá no Atlético Goianiense, eu conheço, ele já jogou de volante, eu não estou inventando nada. Mas é um atleta que tem uma noção de cobertura maior, é um atleta alto, de primeira bola. Eu gostei da atitude dele, acho que o time melhorou muito na segunda etapa por causa da atitude dele, logo nos primeiros lances, e ele pode reaparecer outras vezes nessa função. Acho que quando você tem a disponibilidade de ter a sua equipe mais alta, de ter um atleta que sabe jogar ali na cabeça de área, eu acho que você só acrescenta. Eu, hoje, no jogo, não vi nada que tenha ido contra a escalação dele de volante. Então, por isso mesmo, gostei e acho que pode ser repetido outras vezes. É isso, né, galera? Aí foi um pouco aí do que o Wagner Mancini falou aí sobre o jogo e sobre a equipe dele, né? Ele que foi muito contestado lá em Bragança por ele colocar uma equipe aí alternativa, né, para jogar hoje contra o Bahia. Porém, e ele falou aí que é por conta aí do planejamento do time. Mas a rádio lá de Bragança lá, ela falou uma coisa que faz sentido. Ela acredita que, na verdade o Mancini ele colocou hoje essa equipe em campo para preservar os jogadores titular, sabendo que seria um jogo muito difícil contra o Bahia, né? O Bragantino tem tempo que não vence o Bahia, muito tempo que não vence o Bahia na Fonte Nova. Ele sabia que era um jogo muito difícil, sabia que o Bahia ia vir para cima para tentar colar ali na liderança. Então ele viu assim, pô, cara, eu tenho mais chance de ganhar o Botafogo, né? Dentro de Bragança Paulista, o Botafogo em crise, eu tenho mais chance de ganhar ele aqui do que eu ganhar o Bahia lá. Então vou preservar alguns jogadores que é muito importante para mim. Os caras bem descansados, sendo que ele tem 2 jogos, 2 dias para descansar e para jogar, né? Porque ele jogou hoje contra o Bahia e joga sábado contra o Botafogo. Então ele falou o quê? Não é eu que estou dizendo, não. Foi a Rádio Bragança Paulista que falou isso aí. Eu concordo, porque tá na cara, né? O Mancini é acostumado a tá passando assim as coisas assim, dizer que é uma coisa e é outra. Ele poupou hoje, tá ligado? Ele falou assim, pô, não, os caras já tá cansado, mas vamos fazer isso aí, vamos preservar esses caras aqui. A gente vai para lá tentar buscar um ponto, porque lá vai ser difícil. Porque eu não sei se a galera sabe, mas já foi dito várias vezes, não por mim, por outros jogadores, por radialista, comentarista, gente ali que já foi jogador, que todo time ele tem uma certa quantidade de jogos, ele faz aquele planejamento para aqueles jogos que ele pode vencer, que ele tem que vencer, os jogos que o empate é bom, os jogos que tá acessível ali para ele perder. Dizem que todos os times têm isso. E provavelmente o Mancini falou sobre isso, tá ligado? Provavelmente o Mancini falou aí, o jogo lá é muito difícil, então vamos preservar os jogadores para quando a gente pegar o Botafogo aí, o Botafogo mal, caindo das pernas, a gente tem muito mais chance de vencer o Botafogo do que vencer o Bahia. E eu concordo com ele. Ele tinha muito mais chance de vencer o Botafogo lá na Bragança Paulista, onde ele jogou muito bem no jogo passado, do que vencer o Bahia na Fonte Nova, o Bahia vindo aí embalado para tentar brigar pela liderança. Porque eu acho que com qualquer time hoje, o Bragantino tinha muita chance de perder, né? O Bahia era muito favorito hoje, muito favorito. Talvez não seria ele não sofreria tanto igual ele sofreu com a equipe principal, mas ia ser mais ou menos isso. E o Wagner Mancini ele tem ciência do que ele fez ali, né? E aí agora ele vai botar o time dele 100%, diferente do Botafogo aí que teve uma expulsão e jogou com a equipe principal e perdeu. Então ele está sabendo o planejamento dele, né? O planejamento do Bragantino pro ano. Mas é isso, galera. Deixa aqui nos comentários. Ele que é famoso aí pela fuga das galinhas. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa coletiva dele. Já deixa o like, se inscreve no canal para dar aquela força ao seu parceiro Binho Bahia. Até o próximo vídeo. Valeu!